Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa videoaula. Galera, eu vou iniciar aqui uma revisão bem rápida, bem resumida de todo o conteúdo que nós vimos nessa última etapa das nossas aulas, tá? Que a gente tratou um pouquinho sobre a escola behaviorista. Então, nós ali estudamos um pouquinho os conceitos, tá? E eu acho interessante nós revisarmos um pouquinho, porque quando iniciar as nossas aulas definitivamente, nós vamos partir desse ponto, né? Que nós já sabemos todo o conceito da escola behaviorista, como funcionam os comportamentos, quais foram as experiências feitas. Então, eu decidi fazer essa revisão que eu acho muito interessante para depois darmos sequência na nossa aula, tá? Então, galera, um conceito. O que foi a escola behaviorista? Ela nada mais é do que um estudo do comportamento, ok? Então, todas as vezes, como eu acabei falando em aula, todas as vezes que a psicologia estuda a parte comportamental, nós estamos falando um pouquinho da escola behaviorista, tá? Que aí, como eu coloquei aqui, é estudada através das observações das ações, tá? E também dos comportamentos. Então, todas as vezes que falamos de escola behaviorista, nós estamos falando do estudo do comportamento do ser humano, ok? Os behavioristas acreditam que todos os comportamentos são resultados de experiências e condicionamentos, tá? As figuras influentes do behaviorismo incluem os psicólogos John Watson e também o psicólogo Skinner, que estão associados ao comportamento clássico e ao comportamento operante, respectivamente. Então a gente vai entrar um pouquinho agora nesse assunto, só para a gente lembrar do que foi, qual a importância de cada psicólogo, quais foram as experiências que eles fizeram, só para refrescar um pouquinho a memória. Bom, o que é o condicionamento clássico e o condicionamento operante? Os behavioristas acreditam que os comportamentos podem ser aprendidos por meio do condicionamento. Isto é, as condições do ambiente que têm influência direta no comportamento do indivíduo ou animal. Então, quando nós falamos de condicionamento, nós estamos falando das condições ambientais ou as condições sociais, tudo aquilo que está em volta de nós, tá? Eu até trato de um exemplo bem importante do respeito desse vírus que permite que nós possamos ter aula online, né? O coronavírus, de uma certa forma, ele está influenciando o ambiente total de todas as pessoas. E isso faz com que haja uma influência direta nas nossas vidas. Como, por exemplo, nós aqui estamos fazendo uma aula online. Então, sabemos que o ambiente que está em nossa volta influenciou diretamente para que pudéssemos ter essa aula online, tá? Bom, o condicionamento clássico está ligado ao behaviorismo metodológico, tá? Ou behaviorismo clássico, enquanto que o condicionamento operante faz parte dos estudos do behaviorismo radical, que aí nós vamos ver mais para frente. O behaviorismo metodológico, pessoal, foi o ponto de partida, né, do estudo de John Watson, com base nas teorias sobre condicionamento do russo Ivan Pavlov. Essa abordagem defende que o comportamento pode ser previsível e controlado a partir de estímulos. E aí, vocês lembram que nós falamos um pouquinho do cão de Pavlov? O que aconteceu? Eles fizeram uma experiência para que o cachorrinho ele pudesse associar a fome, né, através de um gesto ou de um sinal. No caso, eles faziam um sinal e o cachorro ele salivava de fome, porque ele associou esse sinal à fome dele, tá? Mas por que isso foi feito com o cachorrinho? Lembra que assim, a necessidade de você entender o comportamento do ser humano, ele exige também que você deixe de analisar apenas o comportamento dos seres racionais, mas também que você possa entender um pouquinho os comportamentos dos seres irracionais. Então, essa experiência feita com o cão de Pavlov foi para realmente entender como um ser irracional, como um animalzinho, um cachorrinho, ele trazia um estímulo, um estímulo natural dele, como a fome, através de um sinal, de alguma coisa que
lembrava a chegada da sua refeição. Nós também falamos um pouquinho do pequeno Albert, né? Que aqui é um caso que gera um pouquinho de debate, um pouquinho de polêmica, né? Porque o que acontece? O bebê ele foi colocado aí junto com alguns animaizinhos que até então, pela consequência de ser uma criança, de ser um bebê, aquilo não trazia medo, né? Então poderia se colocar ali um coelhinho, um cachorrinho, qualquer tipo de animalzinho, e isso não ia trazer medo para a criança. Aí o que eles fizeram? Colocaram um estímulo nisso. Eles colocaram barulhos muito altos, pessoas batendo em, sei lá, portas, em metais, para fazer um barulho bem alto todas as vezes que essa criança tinha contato com esses animaizinhos. Ou seja, aquele barulho estimulava o medo da criança. Porém, a criança ela trouxe esse estímulo do medo por conta dos animaizinhos. Então, o que acontece? Aquele ser que antes não causava medo para a criança acabou tornando-se algo amedrontador. Ou seja, a criança começou a ter muito medo daqueles animaizinhos, mas não por conta do animal, mas por conta do barulho que estava associado a ele, certo? Então, é necessário que a gente entenda que os estímulos acabam influenciando diretamente no comportamento humano, tá? Que é o que nós estamos falando a respeito das influências do ambiente no nosso dia a dia. O behaviorismo radical, pessoal, ele faz parte dos estudos do psicólogo Skinner e surgiu de uma oposição do behaviorismo metodológico. Essa abordagem considera que os comportamentos observáveis eram manifestações externas de processos mentais invisíveis, como o autocontrole, o pensamento, entre outros. Porém, defende que era mais conveniente estudar os comportamentos observáveis. Em outras palavras, essa teoria propõe que para um comportamento desejado ser alcançado, deveria ser incentivado através de uma recompensa. Se estivesse agindo corretamente, se estivesse agindo errado, receberia uma punição. Então, esse behaviorismo, esse estudo do psicólogo Skinner, trouxe para nós um entendimento diferente do behaviorismo metodológico. Tá? O que ele traz aqui? Que, na verdade, os impulsos, os incentivos naturais do ser vivo, ele é alcançado através de um objetivo. Então, todas as vezes que eu atingisse um objetivo, uma recompensa eu teria. De certa forma, isso faria com que eu sempre buscasse esse objetivo, porque a minha naturalidade buscaria sempre uma recompensa. Isso acontece muito naturalmente hoje em dia, por quê? Você tem um modo de, por exemplo, educar um cachorrinho, sabendo que o cachorrinho ele tem que, por exemplo, fazer xixi no jornal ou num cantinho certo? E com isso, como que você estimula o cachorrinho a entender isso? Através de uma recompensa. Então você vai lá, dá um biscoitinho para o cachorrinho, dá algum agrado, e isso faz com que ele entenda que aquela ação que ele fez foi uma ação, então, certa, tá? E isso faz com que esse estímulo, essa recompensa, ela possa agir diretamente no comportamento do ser vivo. Então, um pouquinho aí do reforço positivo, negativo e punição. Tá? Os reforços são divididos em positivos e negativos, e ambos têm o objetivo de estimular a repetição dos comportamentos que têm como consequência uma premiação positiva. Então, o que seria o reforço positivo? Quando algo bom é adicionado, por exemplo, quando o alimento cai na caixa para ensinar um novo comportamento. E o reforço negativo é quando algo ruim é removido, por exemplo, uma corrente elétrica é interrompida para ensinar um novo comportamento. Então, a gente vai ver aqui depois de um experimento, exatamente dessa forma. Quando algo bom é adicionado, nós sabemos que isso vai influenciar no comportamento. Tá? Quando algo ruim é removido também, isso também ensina. Então, o que acontece? O reforço, tanto positivo quanto negativo,
ele influencia no aprendizado, para que o ser vivo ele entenda a necessidade das consequências da sua ação, tá bom? E aqui nós temos o exemplo da caixa de Skinner, onde foi colocado ali um ratinho, e nesse ratinho, dentro dessa caixa, o ratinho ele tinha 2 botões. Um botão em que ele apertava e caía o alimento, e um outro botão que se ele apertava, ele tomava um estímulo, um choque talvez. Então, o que isso fez? Com que o ratinho entendesse que para ele não tomar o choque, ele tinha que apertar somente o botãozinho que fornecia uma recompensa para ele. E no estímulo do comportamento dele, ele via que todas as vezes que ele fazia uma ação correta, ele recebia uma recompensa, tá? Então, nesse caso, o ratinho ele lá apertava o botãozinho, ele interagia com o botãozinho verde, vamos supor, e esse botãozinho verde acionava um mecanismo que trazia um alimento para ele. E tinha um botãozinho vermelho que todas as vezes que ele interagia com o botãozinho vermelho, ele tomava um choque. Então isso, de certa forma, mexia com o comportamento do animal, fazendo com que ele apenas tomasse a decisão de escolher o botão que trazia uma recompensa para ele. Isso traz para nós um entendimento bem legal desse reforço positivo e do negativo. E da punição também, né? E por fim, pessoal, as principais diferenças do condicionamento clássico e do condicionamento operante. Galera, as principais diferenças é que o condicionamento clássico destaca o estímulo neutro, tá? No caso, a comida, rato branco, os objetos. Isso no caso quando foi colocado na criança, tá? É um estímulo neutro que pode ser transformado em um estímulo condicionado quando é adicionado a um som ou barulho, tá? Então, quando a gente fala nesse tipo de condicionamento clássico, fala que, por exemplo, se eu pego aqui uma criança e essa criança, por não ter uma formação de pensamento, de medo ainda concreta, você coloca, vamos supor, uma tartaruga, um ratinho, um coelhinho perto dele. Ele não vai sentir medo desses animaizinhos, certo? Porém, se você adicionar um estímulo, um som, um barulho, alguma coisa que vai incomodar a criança, ela vai associar esse estímulo ao animalzinho, certo? E isso vai permitir com que ele tenha medo daquele animalzinho. Então ele acaba trazendo uma resposta por conta dessa situação. Enquanto que o condicionamento operante envolve condicionamentos voluntários, ou seja, o indivíduo controla através das consequências, que é o que eu estava falando aí da questão do ratinho, né? O rato, ele de certa forma, ele tinha ali a opção de você acionar um botãozinho que trazia comida e um botãozinho que trazia um choque. Então, você incentiva, você estimula um animal, o ser vivo, a controlar suas ações através das consequências. Isso acontece atualmente? Sim. Se você for levar em consideração que eu até usei o exemplo na sala de aula da escola, em que os alunos fazem parte de um ambiente ali que está sendo influenciado pelas aulas. E qual que é o objetivo maior? Por que o aluno está ali? Para que ele possa ter um título, né? Mais para frente, ele possa ter um certificado. E o que acontece? Essa é a recompensa que influencia diretamente no comportamento do aluno. Então, por que o aluno vai à escola? Porque ele precisa de um certificado, de um diploma. Então, por que ele vai às aulas? Para que durante as aulas ele aprenda. Então, isso faz parte dos condicionamentos, faz parte dos comportamentos. É interessante nós entendermos bastante isso, porque nas próximas aulas nós vamos partir desse ponto, da noção dos condicionamentos, da noção da escola behaviorista, para que nós possamos, daí por diante, seguir com a nossa disciplina, tá? Galera, eu espero aí que eu tenha passado esse resumo de uma forma clara. Eu vou postar esse resumo lá no ambiente Teams, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser perguntar, compartilhar alguma coisa, pode mandar pela plataforma, pode me perguntar pelo WhatsApp
E a partir da semana que vem, nós iniciamos o nosso conteúdo a partir desse ponto, que já temos as noções dos comportamentos. Beleza, gente? Obrigado e até a próxima.